Olá, pessoal! Esses serão os materiais que nós vamos utilizar no vídeo de hoje. Vamos precisar de sobrinhas de fio, uma agulha equivalente ao fio que você vai utilizar, um pouco de fibra sintética, uma tesoura, argola de chaveiro e agulha de tapeçaria. Vamos iniciar? Nós vamos iniciar nossa peça fazendo o nó corrediço e, na sequência, 8 correntes. Agora eu vou pular 3 correntinhas. Na quarta, introduzo a agulha e trabalho 2 pontos altos. Sigo fazendo 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada corrente da base. Faço o primeiro ponto alto, na próxima corrente, segundo ponto alto e na seguinte, o terceiro ponto alto. Agora, na última corrente, nós vamos trabalhar 6 pontos altos. Então, vamos fazer 6 pontos no mesmo ponto da base. Após finalizar todos os 6 pontos altos, nós vamos continuar fazendo 3 pontos altos aqui do outro lado, sendo um ponto para cada ponto. Aqui na primeira corrente, nós vamos introduzir a agulha e vamos trabalhar mais 3 pontos altos, totalizando 6 pontos, já contando com as correntes iniciais. Para finalizar essa volta, introduzo a agulha na terceira corrente e faço um ponto baixíssimo. Para esta próxima volta, vamos iniciar fazendo 2 correntes, equivale a um ponto médio. Volto no mesmo espaço, busco o fio, tiro as 3 alças fazendo mais um ponto médio. No próximo ponto, introduzo a agulha, busco o fio, trabalho 2 pontos médios, no mesmo ponto. Agora, no próximo ponto, introduzo a agulha e faço 2 pontos médios, totalizando 3 aumentos com pontos médios. Para continuar, vamos fazer 3 pontos médios, sendo um ponto para cada ponto. Agora, vamos prosseguir fazendo 2 pontos médios para 6 pontos da base. Então, serão 6 aumentos. Primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento.
quarto aumento, quinto aumento, e agora vamos fazer o sexto e o último aumento aqui neste próximo ponto. Vamos continuar fazendo 3 pontos, um ponto para cada ponto da base. Para finalizar essa volta, nós vamos fazer 3 aumentos de pontos médios. Então, começando aqui, neste próximo ponto, faço o primeiro aumento. No ponto seguinte, vamos fazer o segundo aumento. E no último ponto da segunda volta, vamos fazer o nosso terceiro aumento de ponto médio. Finalizo fazendo um ponto baixíssimo ou alongando o meu fio, cortando e fazendo um acabamento com a agulha de tapeçaria. Agora, utilizando a mesma cor de fio, faço o nó corrediço e 5 correntes. Pego a minha peça e conto aqui, depois do arremate, venho naqueles 3 pontos e introduzo a agulha aqui neste primeiro ponto, tá? Depois do aumento, faço um ponto baixíssimo e viro as minhas correntinhas para cima desta forma. Agora, nós vamos trabalhar na corrente. Então, venho na primeira correntinha, introduzo a agulha e aqui vou fazer um ponto baixíssimo. Na segunda corrente, também faço ponto baixíssimo. Na próxima corrente, faço ponto baixo. Na corrente seguinte, ponto baixo. Laço. E na última correntinha, nós vamos fazer 5 pontos médios. Agora, do outro lado das correntes, introduzo a agulha no próximo ponto, faço um ponto baixo, no ponto seguinte, ponto baixo,
E nos 2 próximos pontos, nós vamos fazer um ponto baixíssimo para cada um. Então, faça um ponto baixíssimo e um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Ficará desta forma. Para finalizar, introduzo a agulha onde iniciei e faço um ponto baixíssimo, alongo o meu fio, corto. Trago o fio para a parte de trás da peça e com a agulha de tapeçaria eu vou fazer o acabamento. Corto este primeiro fiozinho. E vamos fazer o acabamento deste fio. Agora, nós vamos repetir o mesmo processo, iniciando com 5 correntinhas. Vamos pular um ponto, depois dessa primeira repetição, vamos no seguinte. Faço ponto baixíssimo. Coloco a corrente para a parte de cima e vamos continuar repetindo da mesma forma que da primeira vez. Então, venho aqui na primeira corrente, faço ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, ponto baixíssimo. Nas 2 próximas correntes, vou fazer um ponto baixo para cada uma delas. Aqui neste último ponto, vamos trabalhar 5 pontos médios. Do outro lado das correntes, nós vamos iniciar no próximo ponto, fazendo ponto baixo, no ponto seguinte, ponto baixo, e vamos finalizar fazendo 2 pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo para cada ponto. Agora, bem onde iniciamos, no ponto inicial, vamos fazer um ponto baixíssimo e arrematar as sobras de fio. Vamos fazer uma outra base oval igual à primeira e não precisa cortar o fio que está vindo do novelo. Agora, com o fio na cor rosa, vamos fazer as 2 partes internas das orelhas, tá? Da mesma forma. Ficará desta forma as orelhinhas. E, na sequência, vamos bordar o rostinho da nossa peça. Então, vou utilizar, tem que tomar cuidado com esse fio que está vindo do novelo, passar ele para a parte da frente da sua peça. E com a agulha de costura e um pouco de fio marrom,
mais fino do que você usou na sua peça. Vamos bordar aqui o olhinho. Então, introduzo aqui bem no primeiro ponto. Agora, vou para o último ponto da primeira carreira, aqui no pé do ponto. Faço uma linha na vertical, chegando à metade do ponto, para fazer o segundo olho. E na sequência, vamos fazer o narizinho entre esses dois olhinhos, tá? Então, venho bem aqui na base dos pontos e vou fazer uma linha na horizontal. E aqui bem no meio dessa linha, eu vou fazer um outro tracinho na vertical. Vai ficar dessa forma e você pode fazer esse bordado da forma que você preferir, tá bom? Agora, com as duas peças prontas, nós vamos uni-las da seguinte forma. Com essa segunda parte, faço uma corrente. E conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, sexto ponto. Então, da mesma forma, eu vou contar aqui na primeira parte, ó. Desde aqui da orelha, vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, bem nesse ponto que vamos iniciar a união das partes. Então, coloco uma peça sobre a outra, verso com verso, introduzo na segunda peça e na primeira, no mesmo ponto que havíamos marcado, e aqui faço ponto baixo. No ponto seguinte, pego as duas peças e faço ponto baixo. Dessa forma que vamos fazer, contornando a peça. E antes de finalizar esse contorno, nós vamos fazer a colocação do enchimento, tá? A gente vai utilizar bem pouca fibra sintética para a nossa peça de hoje. Então, eu vou seguindo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Venho aqui no pontinho perto da orelha, faço ponto baixo. E aqui na orelha, vamos iniciar bem aqui onde começamos, na base da orelha, faço ponto baixo. E sigo desta forma, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Vou pegar as duas alças do ponto baixíssimo de ambas as partes. E continuaremos a união da nossa peça.
Agora eu faço a colocação do enchimento dentro da minha peça e depois finalizo o fechamento. Agora eu vou fazer o acabamento com a agulha de tapeçaria. Para incrementar a peça, eu vou fazer um anel mágico, 3 correntinhas. E agora dentro do anel mágico, vamos trabalhar 3 pontos altos. Após fazer os 3 pontos altos, faço 3 correntes, um ponto baixíssimo dentro do anel mágico e repito. Para finalizar, vou utilizar uma argola de chaveiro com um mosquetão na ponta. Coloco no meio da minha peça e ficará desta forma. Espero que você tenha gostado desse coelho em crochê super fofinho, um chaveiro bem rápido de ser feito. E se você gostou, deixe o seu like e também inscreva-se aqui no canal. Até mais!